Olá, amiguinhos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Professor Elan, professor de Química. Então, vejamos, estamos na terceira aula de um bloco de 4, onde falamos os conceitos básicos da química orgânica, introdução à química orgânica. Se você caiu aqui de paraquedas nessa terceira videoaula, eu peço, dê uma pausa, se possível, assista a primeira e a segunda videoaula, tá bom? Essa terceira videoaula, vamos falar de um processo chamado de hibridização. Quem assistiu a segunda videoaula, tem um momento lá que eu questiono. Por que o carbono realiza 4 ligações? Essa foi a primeira pergunta da minha professora lá na faculdade e, graças a Deus, eu soube responder de imediato. Mas isso porque eu tive um bom professor de química. Então, vamos entender o que é esse processo de hibridização, tá bom? De forma bem simples, hibridização é um processo de formação de orbitais eletrônicos híbridos, tá bom? E o processo de hibridização explica a presença de ligações covalentes, bem como a explicação do porquê o carbono é capaz de realizar 4 ligações, tá bom? Então, vamos lá. Carbono, um elemento químico cujo número atômico é 6. Ao ser feita a distribuição eletrônica, temos um S2, 2S2, 2P2. Lá em modelos atômicos, aprendemos que existe o que chamamos de orbitais. De forma bem didática, é representada por um quadradinho. Um S2 está sendo representado por esse orbital aqui, um S2. O 2 aqui representa que eu tenho 2 elétrons, sabendo que um spin para cima, um spin para baixo. Esse próximo orbital aqui é o 2s2, spin para cima e spin para baixo, que representa o elétron. 2p2, para cima, para cima. Elan, como é que funciona esse processo de preenchimento? Lá em modelos atômicos, lá em estrutura atômica, você vai encontrar a videoaula que explica exatamente isso aqui, tá bom? Mas preste bastante atenção. Uma ligação covalente, ela ocorre para preencher orbitais semi-preenchidos. Uma ligação covalente, ela ocorre para o preenchimento de orbitais semi-preenchidos. Elan, meu irmão, peraí, eu estou olhando para esse quadro aqui, estou pensando no que você acabou de mencionar. Uma ligação covalente ocorre para preencher orbitais semi-preenchidos. E eu estou olhando para esse quadro aqui e estou vendo apenas 2 orbitais semi-preenchidos. Isso significa dizer que o carbono deveria realizar só 2 ligações? É isso mesmo, miserável. Acertou. Olha, se o carbono não houvesse esse fenômeno de hibridização, o carbono só seria capaz de realizar 2 ligações, porque só tem 2 orbitais semi-preenchidos. Então, de forma espontânea, ocorre esse fenômeno de hibridização, a união de orbitais atômicos para formar novos orbitais, denominados de orbitais híbridos. Olhe, este elétron que está aqui, ele migra para esse orbital vazio. E ao migrar para esse orbital vazio, ficamos agora na seguinte condição. Olhe,
ficamos com 4 orbitais atômicos semi-preenchidos. Isso significa dizer que, agora, pai, o carbono ele é capaz de realizar 4 ligações covalentes. Mas você já aprendeu que o carbono ele pode fazer 4 ligações simples, 2 duplas, uma simples e uma tripla. A forma com que o carbono realiza essas ligações é mediante ao tipo de hibridização que ele realiza. Se for uma hibridização sp3, o que é uma hibridização sp3? É a união desses 4 orbitais. Olha, 4 orbitais atômicos, 4 orbitais híbridos. Temos um orbital S, temos um orbital P, que é chamado de PX, PY e PZ. 4, 4. Quando a união desses 4 orbitais, sabendo que cada orbital é um orbital semi-preenchido, isso significa dizer que quando o carbono se liga, por exemplo, ao hidrogênio, o elétron entrará nessa caixinha vazia aqui e assim irá preencher os 4 orbitais, ok? Então, quando o carbono realiza uma hibridização sp3, é porque o carbono irá realizar 4 ligações covalentes simples. Olhe, 1, 2, 3, 4. 4 ligações simples. E digo mais, em um outro momento, vocês terão a oportunidade, lá na frente, de aprender geometria molecular. Mas eu já posso adiantar o seguinte: quando o carbono realiza 4 ligações simples, ou seja, quando ele tem uma hibridização sp3, trata-se de uma geometria tetraédrica. Tio Elan, diz aí, me dá um macete para eu olhar logo para o carbono, porque eu não vou fazer isso aqui na prova, eu não preciso fazer isso aqui na prova. Eu quero olhar para o carbono e saber de imediato se ele é sp3, se ele é sp2 ou se ele é sp. Olha, muito simples. Vamos pegar um piloto de cor diferente. Uma ligação, isso aí é um macete, tá bom? Você vai circular e chamar de S. Mais uma ligação, você circula e chama de P1. Mais uma ligação, você circula e chama de P2. Mais uma ligação, você circula e chama de P3. Então, esse carbono aqui realiza uma hibridização sp3, uma geometria tetraédrica. Bom, o que é uma hibridização sp2? No primeiro exemplo, o orbital S se juntou com os 3 orbitais P. Um S3P, sp3. Uma hibridização sp2 é quando esse orbital S ele se junta apenas a 2 orbitais P. Tendo assim uma hibridização P1, P2. Hibridização sp2. Então, eu tenho aqui esses 3 elétrons e esse orbital P que ficou sozinho é chamado de P puro. Vamos tentar entender um pouco mais. Quando é que o carbono vai ter uma hibridização sp2? Quando ele precisa realizar uma ligação do tipo π. Para que haja uma ligação do tipo π, é preciso que um dos orbitais
não esteja hibridizado, ele esteja separado, ele esteja distante. Então, nesses 3 primeiros orbitais, aqui ocorrerá as 3 ligações sigma. Olha, uma ligação sigma e uma outra ligação sigma. Já nesse orbital P puro, que está aqui isolado, é onde ocorrerá a ligação π. Então, quando o carbono tem 2 ligações simples e uma ligação dupla, significa dizer que 3 são sigma e uma é π. A hibridização, a forma com que ocorreu essas ligações foi do tipo sp2. E quando o carbono tem hibridização sp2, a sua geometria molecular é uma geometria trigonal plana, tá bom? E para fecharmos, quando o carbono tem hibridização sp, é quando a hibridização ocorre apenas entre o orbital s e um orbital p. Significa dizer que tem-se 2 orbitais p puro separados, isolados. Isso significa dizer também o seguinte, que teremos 2 ligações sigma e 2 ligações π. Quando é que você irá se deparar com 2 ligações sigmas e 2 ligações π? Quando o carbono faz 2 duplas, ou quando o carbono faz uma tripla e 2 simples. E carbono com hibridização sp, geometria linear. Beleza? Tio Elan, repete aquele macete que você fez na primeira aqui agora para ver se eu entendi. Olha, circulou a primeira ligação, S. Circulou a próxima ligação, P. Hibridização, SP. Tio Elan, isso só vale para o carbono? Não. Isso vale para qualquer estrutura. Vamos pegar um exemplo? NH3. Amônia. Quando você desenha ela, fica N, H, H, H. E aqui temos um par de elétrons. Vamos aplicar o macete para saber qual foi a hibridização que o nitrogênio realizou? Olha, cada par é uma nuvem. S, P1, P2, P3. Hibridização desse nitrogênio aqui, sp3. Elan miserável, eu tô entendendo essa parada. Faz só mais um exemplo. A água. Olha, o oxigênio ligado ao hidrogênio. Sobra um par aqui e um par aqui. Vamos contar? S, P1, P2, P3. A hibridização que o oxigênio realiza, os orbitais que ocorrem as ligações, é um orbital, sp3. E o que você pode se deparar nos vestibulares? Quando você encontra uma estrutura, uma cadeia carbônica. E aí aparece lá carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí pergunta-se o seguinte: o carbono 1, assim como o carbono 2, carbono 1 e carbono 2 realizam a ligação dupla e duas simples. Se realiza uma dupla e duas simples, a hibridização desse carbono 1 e desse carbono 2 é do tipo sp2. Quando você observa o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5, o carbono 6 e o carbono 7, todos eles
estão realizando apenas ligações simples. Se todos eles estão realizando ligações simples, todos eles têm uma hibridização sp3. E o carbono 8 e o carbono 9 está fazendo uma simples e uma tripla. Tripla simples. Isso significa dizer que a hibridização desse carbono é sp. Amiguinho, aprendemos muita coisa nessa videoaula, beleza? Espero que você tenha gostado. Em alguns momentos eu confesso que a gente dá uma aprofundada, em outras a gente tenta criar macetes para poder facilitar a sua vida. Mas tudo isso pensando na sua aprovação, pensando naquela questão que pode cair miserável e que você vai falar, haha, essa aqui eu sei, tá bom? Então, não se esqueça, essa é a nossa terceira videoaula de um bloco de 4, onde falamos de introdução ao estudo de química orgânica. Gostou? Curta. Gostou? Compartilhe nas suas redes sociais. Siga no Instagram, Professor Elan. Marca tio Elan vai agradecer, tio Elan vai compartilhar. Ative o sininho, ok? Ao ativar o sininho, você estará sendo informado toda semana das novas videoaulas que estarão disponíveis para vocês, tá bom? Não se esqueça, respire um pouquinho, tome aquela água e vamos para a próxima videoaula, a quarta, onde vamos falarmos de classificação das cadeias carbônicas. Ah, não se esqueça, quer ter acesso a esse material? www.professorelan.com.br. Aquele abraço.